Olá, estudante, tudo bem com você? Por aqui tudo bem, espero que você esteja bem, seus familiares estejam todos bem nessa nossa fase que nós estamos na pandemia, com sorte, tudo melhorando, e eu espero que você esteja pronto para mais uma aula das práticas de ciência e tecnologia da educação integral em tempo ampliado. Eu sou o professor Henrique, espero que você já tenha pego o seu material, saia de perto de qualquer distração, que a nossa aula começa depois da vinheta. Muito bem, já faz um tempo que a gente teve nossa aula anterior, né? Nossas aulas são meio espaçadas, espero que tua memória esteja boa. Na aula passada a gente falou sobre inteligência artificial aplicada à saúde, como você está vendo aí no slide, na tela toda. Você se lembra desse aparelhinho que ele parece uma tampinha de garrafa e as pessoas que têm diabetes colocavam no braço, na parte superior do braço, ali perto do ombro, e ele ficava fazendo uma medição para impedir que você precisasse ficar tirando o teu sangue, lembra? Não sei se você tem alguém diabético na família, a pessoa normalmente tem que medir a glicose, dar uma picadinha no dedo, né? Chato, injetar a insulina. Esse aparelho a pessoa acoplava e ele fazia uma medição em tempo real, avisava quando a glicose dela estava caindo, ou seja, era uma baita tecnologia, uma inteligência artificial aplicada à saúde. Pois bem, estava eu pensando e para fechar esse nosso ciclo de inteligência artificial, né, eu pensei, o que a gente podia tratar nessa última aula? Por que a gente não trata das doenças relacionadas à adolescência? Porque eu não sei se você já parou para pensar, se você não tem ninguém com diabetes na família, talvez essa seja uma doença estranha para você. Em que sentido? Você não espera que um adolescente seja diabético. Tem certas doenças que são, digamos, específicas de gente com um pouquinho mais de idade, né? Osteoporose, catarata, artrite, diabetes. Você não espera que uma criança, um adolescente tenha uma dessas doenças, né? E aí eu não sei se você já se perguntou, que doenças você espera que um adolescente tenha? E para a gente trazer essa discussão para hoje, eu peguei esse artigo aqui, ó, esse artigo é de uma revista científica. Não sei se é claro para todo mundo que é uma revista científica, mas esse tipo de periódico ele sai com uma certa, né, às vezes uma vez por mês, uma vez por semana, uma certa periodicidade, e ele passa por um critério mais forte, né? Não é uma revista comum que você acha numa banca de revista, é uma revista, várias revistas científicas, você deve ter ouvido falar de algumas agora no período da pandemia, a Lancet, a Nature, a Science, boa parte delas em inglês, e eu peguei esse artigo que fala das doenças mais comuns da adolescência. Agora para um pouco e imagina, quais, melhor dizendo, você acha que são as doenças mais comuns de serem encontradas numa pessoa adolescente? Vamos ver se bate com o que esse artigo pesquisou, um artigo médico, tá? Eu não sou médico, mas o artigo é médico. E ele trouxe resultados talvez surpreendentes, talvez não. Veja se bate com o que você está pensando. Eu não pus na ordem, tá? Peguei simplesmente as doenças para a gente não fazer um ranking aqui, que não era essa a minha intenção. Mas quais são as doenças mais comuns de nós encontrarmos numa pessoa aí dos 11 até os 17 aproximadamente? Doenças endócrino-metabólicas, então obesidade, problemas de crescimento, problemas na tireoide. Não sei se todo mundo lembra o que é uma tireoide, uma glândula que fica na base do pescoço, ela tem um formato meio de borboleta, assim, ela controla o teu metabolismo. Então, às vezes a gente ouve, né, a pessoa que tem um metabolismo rápido, metabolismo lento, isso está muito associado à tireoide. Tem pessoas que a tireoide funciona demais, tem hipertireoidismo, tem pessoas que a tireoide funciona de menos, tem hipotireoidismo. E eu não sei se você reparou, mas eu pus um slide ali, ó, diabetes tipo 1, porque existem dois tipos de diabetes, né? Esse é diabetes que dá no idoso é modo de falar, não precisa ser idoso, mas assim, que está relacionada à idade e aos teus hábitos de consumo, que é a diabetes tipo 2, e existe a diabetes tipo 1, que é aquela que a criança meio que nasce com ela, sabe? É um problema bem metabólico em que o pâncreas não consegue produzir insulina. Além disso, o trabalho fala sobre doenças mentais, então depressão, ansiedade, bulimia, anorexia, né, esses transtornos alimentares, e aqui acho que cabe um parênteses. Você já parou para pensar quantas dessas têm relação com a pandemia? Né? A pandemia botando as pessoas em casa, tirando elas da rotina, será que ela não aumentou a depressão, a ansiedade, a obesidade, os transtornos alimentares? Muito provavelmente, né? Talvez se esse levantamento fosse feito hoje, o resultado fosse um pouquinho diferente. Também tem ali cefaleia, que é um nome bonito para dor de cabeça, né? Enxaquecas, asmas, alergias, acne, espinha, que é uma coisa que acho que incomoda praticamente todo adolescente. E talvez ao contrário do que você pensou quando eu comecei a aula, essa aula vai falar sobre doença sexualmente transmissível, que talvez ninguém aguente mais ouvir esse tema, não sei se você está muito acostumado a isso ou não, mas normalmente quando se fala de adolescência, você vai falar de DSTs, de ISTs, como se diz atualmente, né? Mas não. O objetivo da minha aula é falar especialmente daquelas últimas ali, ó. Não sei se você reparou no título, vou colorir para você aqui, ó, doenças que poderiam ser evitadas e não estão sendo. Por exemplo, HPV, hepatite, sarampo, poliomielite, coqueluche, entre várias outras que nós poderíamos fazer alguma coisa para evitar, mas por alguma razão não estamos fazendo. E a pergunta é, por que não estamos fazendo? E o que a gente devia estar fazendo que não está fazendo mais? Assim, os meus alunos de sala de aula, eles já pegam meio que o meu jeito, né? Eles já sabem o que esperar de mim e eu meio que já sei o que esperar deles, né?
Como a gente está longe, eu não sei se você já pegou o meu jeito, eu não sei muito o que esperar de você. Mas se você assistiu minhas outras aulas, você sabe o que vem agora, não sabe? Eu normalmente trago uma reportagem no início para disparar o nosso assunto e para a gente conversar um pouco a respeito, né, desse assunto que a gente vai falar nos próximos minutos. E para variar, hoje não foi diferente, eu trouxe mais algumas reportagens para a gente dar uma olhada, então fica de olho. Você compreende essa palavra que está aparecendo no título dessa reportagem? Doenças erradicadas voltam a assustar. Veja os desafios da vacinação. E eu sublinhei um pedaço do texto ali para você, em que dá para ver, espero que você esteja conseguindo ler, né? Diz ali, entre 20% a 30% dos adolescentes se vacinaram contra a meningite só. Ou seja, o que é uma doença erradicada? Uma doença que acabou, não existe mais, não existem mais casos, ou pelo menos não deveriam mais existir. E o que essa reportagem está dizendo é que nós estamos deixando elas de lado. Então aquelas que eu falei agora há pouco, a coqueluche, o sarampo, a febre amarela, são doenças que já poderiam estar nos livros de história e não nos livros de ciências. É esse o ponto, sabe? E no Brasil já estava caminhando para isso, o sarampo já não existia, guardado as proporções, aqui há algum tempo, e o sarampo está voltando a aparecer, a poliomielite está voltando a aparecer, a meningite está voltando a aparecer forte, por uma razão, que as pessoas não estão se vacinando. E por que elas não estão se vacinando? Uma excelente pergunta, não sei te dizer, mas eu tenho uma hipótese a respeito, pelo menos que funciona para mim. Eu me vacinei, eu tenho 35 anos, então eu precisei tomar o reforço contra algumas vacinas recentemente. Né? Foram elas sarampo, febre amarela, hepatite B e tétano. Né? Precisei fazer o reforço dessas. E quando eu comecei a fazer, algumas delas têm uma dose, algumas duas, algumas três. Comecei a fazer esse reforço, eu tinha que ter tomado o reforço para hepatite B mais ou menos em novembro de 2020. Né? E eu não fui tomar essa vacina em novembro de 2020. E talvez você desconfie, por quê? Porque nós estávamos no meio da pandemia e eu não me sentia seguro para ir numa UPA, num posto de saúde, para pegar essa vacina e estar no meio de um monte de gente doente. Eu não estava vacinado. Então, como eu estava, guardado as proporções de novo, em casa, usando máscara se precisasse sair e relativamente pouco exposto, eu fui deixando isso, fui deixando isso, fui deixando isso. E tem um outro detalhe, eu sou adulto. Se eu fosse um bebê, a coisa mudaria muito de figura. E é mais ou menos isso que está acontecendo, né? As pessoas preocupadas com a Covid, com a vacinação da Covid, estão deixando essas outras vacinas de lado. E isto é grave. Já corrigi esse problema, já tomei as vacinas, né? Não precisei recomeçar o ciclo. Às vezes, se você demora muito tempo, você recomeça, né? Você tomou 2 doses, falta a terceira, mas se passou demais, você precisa recomeçar. Não precisei, deu tempo ainda. Então agora eu posso dizer com segurança que eu já estou devidamente vacinado e que, portanto, eu cuido. E você? Eu cuido. E você? Muito bem. Você sabe o que é isso que está aparecendo no slide? Vou passar umas diferenças, vou pedir que nossa equipe mantenha o slide na tela, não volte para mim ainda. Mas isso que está aparecendo é uma carteira de vacinação de uma menina de mais ou menos 8 anos de idade. Isso que está aparecendo agora é uma carteira de vacinação de um menino de mais ou menos 8 anos de idade. Por que eu coloquei as duas aqui, para ver se você identifica alguma diferença? Eu espero que a tua resposta seja não, não tem diferença. Não existem diferenças nessa fase para meninas e para meninos. Todo mundo tem que se vacinar da mesma coisa. Atualmente, se você quiser, você não precisa ter a carteirinha especificamente. Você pode usar o aplicativo. Não sei se você já usou esse aplicativo, mas ele é mais ou menos assim. É um aplicativo que aparece aí, Saúde Já Curitiba, para quem mora em Curitiba, evidentemente. Aparece ali a lista de vacinas que você teria que tomar, aquele retângulo preto que eu censurei a dona da carteirinha, né, para que ela não fosse exposta aqui. E se você tirar um relatório de vacinação, sai alguma coisa mais ou menos assim, que repare que é parecido com a carteira, mas é um pouco mais, digamos, tecnológico, né, mais difícil de você se perder. Eu não sei se você já olhou a sua carteirinha de vacinação, se você tem acesso a ela, mas se você nunca olhou, você pode requisitar, você pode pedir para ver, porque eu tenho quase certeza que os seus responsáveis estão com elas aí perto deles. Por quê? Porque ela é necessária para fazer matrícula na escola. Então, se você se matriculou recentemente, de uma certa forma, você se matriculou recentemente e vai se matricular para o ano que vem, teus responsáveis tiveram que ter acesso à tua carteirinha de vacinação. Então, se você quiser pedir para dar uma olhada, caso você nunca tenha visto, eu tenho certeza que ela não está engavetada num lugar perdida, num monte de caixa, ela está acessível, porque ela foi usada não faz muito tempo, vai por mim. E eu recomendo que você dê uma olhadinha. E aí a pergunta é, e se eu olhar, o que eu espero ver lá? Ou perguntando de uma outra forma, que doenças eu preciso estar vacinado com essa idade que eu estou hoje? Pois bem, não sei que idade você tem nesse exato momento. Alguns de vocês devem ter 11, alguns 12, alguns 13, alguns 14, alguns 15. E vai ter uma pequena variação nessa entrada no adolescente.
adolescência, né? Por exemplo, a vacina do HPV, você vacina por aí, 11 anos para meninas, um pouquinho mais para meninos, mas assim, o denominador comum, por isso que eu peguei 2 crianças de 8 anos, agora há pouco, né, nessas carteiras, é 10 anos de idade. Até os 10 anos de idade, você tem que estar com essas vacinas devidamente tomadas. Vou ler rapidinho para você. BCG, poliomielite, 3 doses e 2 de reforço, hepatite B, tríplice viral, tetraviral, febre amarela, meningocócica, hepatite A, rotavírus, pneumocócica e a pentavalente. Essas vacinas, todas elas são disponíveis num posto de saúde, todas elas são gratuitas, você não precisaria se preocupar em pagar nenhuma delas. Todas elas estão aí na tua carteira de vacinação? Se a resposta for sim, parabéns, está tudo certo, você não tem nada com que se preocupar. Se a resposta for não, vale a pena você ir atrás de atualizar essa tua carteira e tomar as vacinas que faltam, como eu fiz agora há pouco. Faltava reforço de sarampo, de febre amarela, vai lá e toma, não te custa nada. E é literal essa frase, não te custa nada mesmo, tirando o teu tempo de ir até lá e pedir, ó, eu queria tomar essa vacina. A única questão que talvez não dê certo é se o posto não tiver. Você chega no posto de saúde e fala, eu queria tomar vacina para tal. Fala, ó, acabou, você tem que ir num outro posto. É teu único trabalho, teu único incômodo, né? A título de curiosidade, queria te mostrar quais são os micro-organismos dessas doenças, né? E se tá na cara quais são as doenças que ela protege. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Mesmo slide, só um pouquinho mais detalhado. Então a BCG vai te proteger contra a tuberculose, que é causada por uma bactéria, poliomielite contra a paralisia infantil, que é vírus, hepatite B é vírus, a tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola, a tetraviral, sarampo, cachumba, rubéola e varicela, febre amarela é vírus, meningocócica é meningite por bactérias, hepatite A vírus, rotavírus, obviamente é vírus, a pneumocócica contra algumas outras bactérias, pneumonia, meningite, otite, que é uma infecção na orelha, e a pentavalente, que é tétano, hepatite B, coqueluche, difteria e meningite do tipo B, que são todas causadas por bactérias. Reparou o denominador comum aí? Tudo vírus e bactéria, né? E todas doenças com vacinas que existem há muito tempo. Você sabe que no Brasil as pessoas têm uma característica interessante, elas não têm muito medo da vacinação como existem em outros países do mundo, né? Em alguns países, como a França, por exemplo, existe um receio de vacina que é histórico, de muito tempo. No Brasil não, no Brasil no geral o sistema vacinal funciona bem. Tanto que para a Covid a coisa está caminhando, guardadas as proporções, numa boa, né? Tá caminhando relativamente bem. A gente começou mais tarde, as vacinas no começo eram muito caras para serem compradas e a gente está bem na frente de alguns países que têm um IDH, uma renda per capita bem maiores que o Brasil, né? Mas acho que é esse o ponto, acho que é esse o comentário. Se está na hora de você tomar uma dessas vacinas ou passou do tempo, está na hora de você parar de se preocupar com essas aqui, ó. Não, parar de se preocupar, eu estou exagerando. Mas assim, deixar essa preocupação em conjunto, que são as vacinas para Covid, todas aqui, né? São vacinas para Covid, está escrito Covid em praticamente todos os frasquinhos aí, mas não se tornar displicente com essas outras vacinas, não se tornar displicente com elas, né? Porque você precisa delas para te proteger dessas outras doenças. Nessa nossa aula eu vou focar especialmente em 2, que são doenças graves, que já deveriam ter desaparecido há muito tempo e não desapareceram. Quer dizer, desapareceram, mas voltaram. Então a vacinação tem que ser mantida. Quando chegar o seu momento de tomar a vacina para Covid, tome. Eu já tomei as 2 doses, estou esperando a terceira. Provavelmente vem só ano que vem. Mas não descuide desses outros casos, não descuide dessas outras doenças, porque elas continuam por aí. Elas continuam por aí e, infelizmente, elas levam à morte, sim, e têm voltado a nos preocupar. Você lembra como funciona uma vacina? Como que uma vacina te protege? Ela faz com que teu corpo produza anticorpos contra um certo antígeno. De tal forma que se coloca ou um vírus atenuado, ou um pedacinho do vírus, ou uma proteína para que teu corpo aprenda a reconhecer e aprenda a combater. Monte um exército, né? Para que se eventualmente você entrar em contato com a doença de verdade, teu corpo esteja pronto para combater. Teu corpo é muito bom em fazer isso, mas nem sempre dá tempo. Então, às vezes, você pega uma doença e teu corpo não tem tempo de reagir. E aí as pessoas acabam indo a óbito. Então, o que a vacina faz? Que previne, ela treina o teu sistema imunológico. Vamos dar uma olhada num vídeo um pouquinho mais sério do que algum outro que eu já tenha te passado, né? Para quem estava no 5º ano passado, a gente passou um vídeo de uma animação da vacina e tal. Agora eu peguei um vídeo mais sério de um médico do Instituto Butantan explicando com mais detalhamento um pouco essa fala que eu acabei de fazer, como as vacinas funcionam. Eu considero isso uma boa curiosidade, então me acompanhe na hora da curiosidade. É hora da curiosidade. É importante, antes de explicar por que as vacinas protegem, entender que nós temos diferentes tipos de vacina. As vacinas que servem para prevenir doenças infecciosas e outros tipos de vacina que eventualmente atuam mais com um caráter terapêutico, de ajudar no tratamento. Aqui nós vamos conversar basicamente sobre aquelas vacinas que protegem contra doenças infecciosas.
Essas vacinas, elas têm o principal objetivo de estimular o nosso sistema imunológico para que quando o nosso organismo entre em contato com aquele determinado agente infeccioso, ele esteja protegido. Existem diferentes mecanismos de ação dessas vacinas, mas no geral, as vacinas estimulam elementos conhecidos como anticorpos que farão a proteção do nosso organismo. Então, a vacina, na realidade, ela vai estimular todo o nosso sistema imunológico. É muito importante que todos nós tenhamos um compromisso em nos vacinar, porque as pessoas ao nosso redor, de uma certa forma, também ficam protegidas ou podem ficar protegidas contra aquela doença. Curioso, né? Acho que ficou claro qual é o mecanismo das vacinas. Eu considerei um vídeo sério, explicativo, espero que você tenha aproveitado e entendido um pouco mais sobre isso. Pois bem, as duas doenças que nós vamos tratar agora são o sarampo e a poliomielite. São duas doenças graves que, como eu falei, já deveriam estar nos livros de história e não nos de ciências, né? Deveriam ser históricas. Lembra da época que tinha? Mas infelizmente, olha o título da reportagem que eu trouxe. Paraná registra novo caso de sarampo e volta à estaca zero para erradicar a doença, né? O que significa voltar à estaca zero? Veja, talvez seja uma coisa menos grave do que parece, né? Falar, então jogou tudo fora. Não, não é isso. É que se você está erradicando uma doença, não pode ter nenhum caso. Se tem um caso, estaca zero. Tem que começar a contagem de novo. E nós achamos um caso no Paraná. Essa reportagem até não é nova, 23 de julho de 2020, ou seja, ela é recente, mas não é de agora, assim, né? Então olha a luta que a gente está, o tempo que a gente está, e veja como casa com o tempo de pandemia, né? E o ressurgimento do sarampo, e vou te dizer, não é um caso no Paraná só não, e no Brasil muito menos. Vamos lá, o que é sarampo? Não sei se algum de vocês já teve ou já viu. Sarampo é uma doença viral, causada por vírus, que ela causa esse tipo de mancha na pele, que fica feia, né? Esse tipo de mancha cutânea, assim, e uma série de outros problemas, né? Problemas oculares, conjuntivite, dor de cabeça, tosse, e ela é transmitida mais ou menos como a Covid, né? Por partículas de saliva, contato com pessoas infectadas. E eu acho, mas aí sou eu achando, não é reportagem, né? É a minha opinião. Eu acho que os casos só não explodiram de sarampo também, porque as pessoas acabaram se cuidando, né? Usando máscara, evitando contato, senão os casos estariam bem mais graves do que estão agora. Essa doença é uma doença viral, como eu falei, então um vírus que causa. Acho que vale lembrar que o vírus é um parasita intracelular. Lembra o que é isso? Intra, dentro, né? Não confundir com inter. Inter é fora. Como, por exemplo, num torneio internacional. Quem joga no torneio internacional? O time do seu país contra as outras nações. São times brasileiros contra times uruguaios, chilenos, argentinos. Eu não sei se na sua cidade é assim. Na minha tem um ônibus chamado Interbairros. O que esse ônibus faz? Ele não fica preso no meu bairro. Ele passeia entre os bairros. E olha, tem alguns ônibus que vão longe, hein? Passeiam entre vários bairros. Lembra desse nome? Interbairros. Agora, pensa no nome que eu falei. O vírus é um parasita intracelular. O que isso quer dizer? Só dentro da célula. E ele é extremamente específico. O vírus do sarampo, no caso, eu peguei uma imagem para você dar uma olhadinha. Ali tem uma figura de microscopia e um desenho, uma representação em que eu gostaria de chamar sua atenção para algumas coisas, né? Primeiro, não é uma célula, lembra? Célula só quem tem é ser vivo. Vírus tem uma capa de proteína, eu botei dois nomes ali que eu achei curioso para você saber, né? Uma chama hemaglutinina e a outra neuraminidase. A título de curiosidade, existem 15 dessa com H, hemaglutinina, e 9 dessas neuraminidases. Não sei se você já tinha parado para pensar como que a gente dá nome para vírus, né? Mas o nome que os vírus recebem estão relacionados a quais dessas eles usam para entrar na tua célula. Então vamos supor que ele use a hemaglutinina número 5, como que se chama ele? H5. E ele usa a neuraminidase número 9. Como que vai ser o nome dele? H5N9, H1N1, H5N2. Já ouviram esses nomes, né? Então os vírus recebem nomes sempre com o que ele causa, por exemplo, vírus do papiloma humano, HPV, ou vírus da imunodeficiência humana, HIV, invertido que está em inglês. Ou então essas siglas, né? H5N3, H5N2, H5N1, né? De acordo com o tipo de proteína que ele usa para entrar na tua célula.
Esse é um vírus de RNA. Eu não sei se você lembra, mas existem dois tipos de material genético. O DNA, que é aquela fita dupla, que se espirala, e o RNA, que é uma fita simples. Qual é a grande diferença entre elas? São várias e a minha aula não é bem sobre isso. Mas como o RNA é uma molécula menor portanto, mais desprotegida, digamos assim, né, uma molécula mais instável, ele se modifica rapidamente, ele sofre mutações mais rápido. Adivinhe quem é assim, um vírus de RNA? Covid, né? Covid é um vírus de RNA, não à toa você ouve falar nova cepa, nova mutação, mas não se assuste. Qualquer pessoa que entenda um pouquinho assim de ciência sabe que isso ia acontecer, sabe que novas mutações iam surgir, como o vírus da gripe. O vírus da gripe todo ano tem novas mutações, tanto é que, já que estamos falando de vacina, de quanto em quanto tempo você toma a vacina para gripe? Espero que a tua resposta seja todos os anos. Né? Todos os anos você tem que atualizar essa vacina porque surgem novas cepas, novas mutações. Então, nada de estranho disso acontecer com a Covid, nada de estranho disso acontecer com nenhuma doença, né, que precisa dessa atualização, desse reforço. Mas lembrar que isso aqui não é um ser vivo, não é uma célula, não tem núcleo, não tem eucarionte, procarionte, membrana, nada disso. O vírus é um ser que nós não consideramos, né, nesse grupo dos seres vivos. E o sarampo é uma doença que ressurgiu, deveria estar erradicada há muito tempo. E te digo mais, dá uma olhadinha nesse mapa do Brasil ali, ó. Ele botou como círculos os casos e eu evidenciei onde está o Paraná. Né? Essa reportagem é um pouco mais recente, 19 de janeiro. Repare que o Paraná tem quase 400 casos. É muita coisa. Falar, mas 400 para sei lá quantos milhões de habitantes não é tanto assim. Tá bom, não é tanto assim, mas pensa que é uma doença que já devia ter desaparecido. Que a vacina existe há muito tempo e que não existe o mesmo. Falar, mas fizeram agora a vacina, será que ela funciona mesmo? Como algumas pessoas ainda pensam sobre a Covid, né? Então, qual é a explicação para isso? Sinceramente, não sei, mas eu realmente acredito naquilo que eu te falei. As pessoas se preocuparam em Covid, vacina, e que horas que chega a vacina, e AstraZeneca, e Pfizer, e Coronavac, e se esqueceram que sarampo também tem vacinação, febre amarela também tem vacinação, a ponto de você ter muitos casos no Brasil. Olha ali no Pará quantos casos tem, mais de 5 mil com mortes. Né? Ou seja, é grave. Né? Então, se você não tomou, olhou na tua carteirinha, tem um irmão mais novo, fique preocupado. Acho que vale a pena você se manter atento com isso. Porque a vacina é fácil de tomar, ela é relativamente tranquila e, por incrível que pareça, o sarampo é uma doença mais grave do que parece. Ele é particularmente grave em mulheres grávidas, mas ele é grave também porque descobriu-se recentemente que, dê uma olhadinha nesse site, vê se você enxerga no endereço dali de onde é. Esse aqui é de uma universidade que você certamente já ouviu falar, chamada Harvard. Uma universidade que é extremamente reconhecida pelas pesquisas que faz. E o título está em inglês, mas eu acho que ele é compreensível, ou pelo menos eu posso te ajudar a traduzir. Esse measles, que significa sarampo, can wipe out. Wipe out significa limpar. O que está escrito então? Que ele consegue limpar a tua memória do sistema imune. Olha que curioso. Que se você pegar sarampo, teoricamente é uma doença que você que não é um bebê de colo, você que não é uma mulher grávida, teoricamente o teu sistema imune conseguiria se livrar. Você passaria mal, você ficaria com aquelas manchas vermelhas, teria coriza, teria conjuntivite, teria todos os sintomas, mas se livraria. Agora, descobriu-se recentemente que ele tira a tua memória imunológica. Ou seja, você que estava protegido contra uma série de doenças, se pegar sarampo, talvez você não esteja mais. Ou seja, se até então era uma doencinha tipo resfriado, assim, todo mundo pega, se livra rápido, não é mais. Então, se pareceu para você que eu estava exagerando, tá exagerando, sarampo nem é tudo isso. Cada vez mais então não descuide disso. E a outra doença, se é que é possível, é pior, a paralisia infantil, a poliomielite. Eu não achei nenhuma figura boa brasileira, né? Então eu peguei essa imagem da Nigéria, porque o nome ele talvez seja mais assustador. Aliás, não sei se é bem assustadora a palavra, mas quando você escuta que poliomielite é a mesma coisa que paralisia infantil, talvez você imagine uma criança completamente paralisada, né? Paralisada como se ela estivesse petrificada, coisa parecida. E não é bem isso. Ela tem paralisia da musculatura, especialmente da cintura para baixo. Tem variação, mas especialmente da cintura para baixo. E essas crianças que você está vendo ali na imagem, estão todas de muleta, né? Numa situação triste na Nigéria, em que todas foram acometidas, né, pela poliomielite e perderam ou praticamente perderam o movimento das pernas. Eu não sei se reparou na imagem da direita, mas diz ali: saúde celebra o Dia Mundial de Combate à Poliomielite. Foi agora, dia 24 de outubro, faz pouquíssimo tempo. E eu pergunto para você sabia? Porque esse dia passou batido por mim, eu não sabia que existia um dia, né, de combate mundial e tal, sinal que isso não é uma preocupação só no Brasil, e óbvio que não é, né? Se eu te mostrei uma imagem ali da Nigéria mostrando que isso ainda é uma preocupação lá, provavelmente é uma preocupação em vários lugares do mundo, e é uma doença severa.
Aí você que é uma pessoa pensante, você pode estar imaginando assim, fala, não, mas professor, tem outro detalhe, né? Tem gente que não vai tomar vacina porque não gosta de agulha, né? Tem medo de agulha, não gosta... Bom, me pergunto se tem alguém que gosta, né? Acho que nem gosta de agulha, as pessoas simplesmente toleram porque sabem da importância. Mas acho que esse teu argumento não funciona aqui, sabe por quê? Porque a vacina da polio não é com agulha. A vacina da polio é aquela do Zé Gotinha, lembra? Você deve ter tomado, espero eu, né? Ou seja, ela não dói nada, ela não é invasiva, ela não causa nenhuma espécie de trauma, de problema. Né? Uma pessoa que tenha muito medo de ser vacinada, que não consiga olhar para a agulha lá para cá, não teria problema, né? Por que as pessoas não tomam? Eu acho que até tomam, só que é esse caso que a gente está falando desde o início da aula, né? Vale mencionar que a poliomielite também é uma doença viral, tanto aqui o vírus dela, repare que ele é menorzinho, né, que o do sarampo, se passa do mesmo jeito, gotículas, contato com pessoas contaminadas, também é um vírus, olha ali no meio da figura, é um vírus de RNA, como aquele, então também não é uma célula como a nossa, é um parasita que entra nas nossas células e provoca esses danos musculares. Então, volto a insistir mais uma vez, essas duas doenças, elas deveriam estar erradicadas há muito tempo. O meu avô, ele já é falecido, mas ele tem um irmão, que também já é falecido, que tinha paralisia infantil. E, para ser franco com você, é o único caso de pessoas mais próximas assim que eu já conheci. Mas a família esse lado da minha família é de uma cidade do interior de São Paulo, bem interior, que não tinha acesso, mal tinha luz na cidade, agora, né? Faz uns 3 anos que mal tinha luz na cidade. Quem dirá quando eles eram crianças e realmente não tinham acesso. Então é compreensível, não estou dizendo que está certo, mas é compreensível que numa condição dessa, as pessoas não tinham conhecimento, não tinham acesso e não se vacinavam. Mas agora, pleno século XXI, cidades que têm essa disponibilidade, não perca essa oportunidade. Tem uma reportagem que eu vou te mostrar agora, que fez um levantamento sobre isso, né, e mostrou alguns pais falando sobre a importância da vacinação dos filhos, pessoas com essa doença, com a polio, que estão dando uma declaração, explicando um pouquinho como isso funciona, e eu achei que a reportagem ficou bem redondinha, gostei do formato que ela fez. São 2 reportagens que eu uni em uma só, né? Uma vai falar sobre sarampo, uma vai falar sobre polio, mas o vídeo é rapidinho, assista com atenção que a gente já volta a continuar conversando. Daniel fez 1 aninho e acabou de ser vacinado contra o sarampo. Acabou de tomar a injeçãozinha da vacina, né, para poder ficar protegido. Quando Daniel fizer 1 ano e 3 meses, ele já pode receber a 2ª dose e pronto, está protegido contra a doença. O último caso de sarampo registrado em Goiás foi há 20 anos. Como pouca gente conhece a doença, quase ninguém dá moral para a vacina. E é aí que mora o perigo. A quantidade de pessoas adultas vacinadas em Goiás está abaixo do recomendado. Deveria ser 95%. E não chega nem à metade. Atualmente nós temos um surto importante no estado de São Paulo, com quase 500 casos confirmados, e é um estado bem próximo de Goiás. Temos casos confirmados em Minas, Rio de Janeiro. Então, há sim um risco da entrada, da reintrodução do vírus no nosso estado. A exigência das 2 doses é mais recente, portanto, para quem é adolescente ou jovem, precisa tomar a dose reforço. Aqui em Goiás, pessoas a partir dos 6 meses a até 49 anos podem se vacinar, desde que não sejam grávidas, estejam com febre ou tenham doença que provoca baixa imunidade. Magna explica que o sarampo é transmitido por vírus. O contato com objetos pessoais, espirros, secreções são suficientes para contaminar. Por isso, em caso de confirmação, é preciso ficar isolado e as pessoas do convívio vacinadas. O alerta por causa do surto em São Paulo é para também não confundir a doença com outras, como a dengue, por exemplo, que causa manchas vermelhas no corpo. Qualquer pessoa com febre, exantema, que são essas manchas vermelhas no corpo, acompanhado de coriza, conjuntivite, tosse, todo caso deve ser notificado para o serviço de saúde em no máximo 24 horas. Por isso, se você nunca teve sarampo ou tem dúvida se já recebeu 2 doses da vacina, vá ao posto de saúde. Os pais, sempre querem o melhor para os filhos, então é muito importante conscientizar, a população. Josemaia tem 58 anos e depende de muletas para se locomover porque teve poliomielite.
ele não foi vacinado. Meus pais, pessoas muito simples, né? Cidade muito pequena, então realmente, né, por falta de informação, né, eu não fui vacinado e aconteceu. Histórias como a de José Maia podem se repetir por causa da baixa procura pela vacina, diz o Ministério da Saúde. De cada 10 crianças com menos de 2 anos, 4 não foram imunizadas contra a poliomielite. Os estados que mais vacinaram: Paraná, Alagoas e Mato Grosso do Sul. E os que menos imunizaram: Bahia, Pará e São Paulo. Para incentivar a vacinação, o Ministério da Saúde lançou hoje uma campanha. Pela primeira vez, o personagem principal, Zé Gotinha, está sério e preocupado. A gente precisa se mobilizar. Por isso eu conto com todos, pais, responsáveis, professores, profissionais de saúde, para resgatar a importância de manter a vacinação em dia. Para alcançar a meta de 95% de cobertura contra a poliomielite, será preciso imunizar 11.200.000 crianças com até 5 anos de idade. É realmente uma falta de informação da seriedade, entendeu? Do que isso pode ocorrer, né, na vida das pessoas, né, dos filhos deles. Compreensível, né? Apareceu até o Zé Gotinha falando ali da importância, então não descuide disso. E veja, no longo prazo, hein, dia que você for pai, dia que você for mãe, não descuide disso para os seus filhos também. É extremamente importante que as crianças sejam vacinadas para que essas doenças não ressurjam. Pois muito bem, você que é uma pessoa atenta, talvez você esteja pensando num outro argumento perigosíssimo que agora reapareceu, né, de uns tempos para cá. Por que as pessoas não vão atrás de vacina? Não sei se você já ouviu falar neste tipo de reportagem aqui, que a reportagem está criticando, né, mas nesse tipo de informação, que as vacinas causam autismo. Esse tipo de informação, ou melhor, talvez de desinformação, seja a palavra, é extremamente perigosa, porque ela não é verdadeira. Não sei se todo mundo compreende o que é autismo, eu não sou psicólogo, não sou médico, não quero falar nenhuma bobagem e acabar ofendendo alguém, porque o autismo é um espectro gigante de coisas, né? Mas é essencialmente, falando de um jeito mais simples, um transtorno do desenvolvimento neurológico, que faz com que a criança que tenha modificações no tratamento, né? Na socialização, na interação com outras pessoas. E por alguma razão que eu não sei te dizer qual é, criou-se essa ideia incorreta de que a vacinação é capaz de causar autismo. E a culpa é de um senhor que publicou um estudo tudo errado, fez um estudo muito mal feito, publicou numa revista famosa que não devia ter deixado isso passar, mas deixou. Até o nome está aparecendo aqui, ó, na Lancet, né, que é uma revista bem famosa, você deve ter ouvido falar dela agora, na época do Covid, mostrando que as crianças que tomavam essa vacina aqui, ó, tríplice viral, adivinha contra que ela serve? Sarampo, né? Sarampo, rubéola e cachumba, que essas crianças teriam uma propensão maior a desenvolver esse transtorno, né, o autismo. E aí, especialmente em países de língua inglesa, como nos Estados Unidos, em que talvez isso tenha tido um acesso um pouco maior, existe até hoje grupos que falam contra a vacina, que acham que a vacinação é perigosa, porque pode causar autismo nas crianças, e não é verdade. A própria revista já desmentiu isso há muito tempo atrás. Eu circulei não, né? Coloquei um retângulo ali em vermelho para você, né? Que o medicamento, no caso a vacina, não eleva o risco de autismo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então esse argumento ele caiu, mas é engraçado como às vezes uma coisa dita várias vezes acaba se tornando verdade, né? Não sei se você já reparou isso, mas provavelmente já. Uma ideia errada, vou te dar um exemplo da minha área, né? Da biologia como um todo, que o homem veio do macaco. Darwin nunca falou isso, mas de tantas pessoas dizerem umas para as outras, sabia que a evolução falou que o homem veio do macaco, sabia que Darwin falou que o homem veio do macaco, isso foi tão repetido que tem gente que acredita seriamente nisso. Espero que você não seja uma dessas pessoas, porque Darwin nunca falou que o homem veio do macaco, nunca falou. Pega o livro dele e leia, né? O livro dele não é muito fácil de ler, mas é um livro fácil de achar, chama Origem das Espécies. Mas é engraçado isso, né? Como às vezes uma informação é tão repetida, tão propagada, que as pessoas possam acreditar. E talvez tenha sido o caso dessa, né? Esqueça isso. Vacinas não têm relação com o autismo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, pode tomar ela despreocupadamente. E é curioso pensar, né? Às vezes as pessoas falam mal do Brasil como se no Brasil tivesse tudo errado. E no Brasil não está tudo errado. Tem bastante coisa errada, mas não está tudo errado no Brasil. Tanto é que, como eu falei, para a Covid, o nosso esquema vacinal tem ido muito bem, obrigado. Repare como em outros países tem acontecido coisas meio estranhas. Não sei se você já viu esse tipo de reportagem aqui, ó. Se você olhar a placa em vermelho, é em Berlim. Berlim fica na Alemanha. E a pergunta é, por que os casos de coronavírus estão aumentando na China e na Europa? E não tem outra explicação que não a falta de vacina. Por alguma razão, as pessoas estão com um receio muito forte dessa vacinação. Em alguns países esse receio já é institucionalizado. Faz tempo que tem grupos que lutam contra isso. Mas
eles começaram com uma ideia assim, vacina não obrigatória, vacina quem quiser, e isso me parece um tiro no pé. Assim. Por quê? Porque não é uma questão de saúde individual, é uma questão de saúde coletiva. Se você não quer se vacinar por alguma razão, na verdade o problema não é você, o problema é que você está me colocando em risco também quando você não se vacina. E infelizmente, eu não sei se infelizmente é a palavra, mas nesse país isso tem acontecido. Então o número de vacinados, por exemplo, na Áustria, que é um país de primeiro mundo, é inferior ao do Brasil. E aí você tem esses países com casos cada vez maiores e esses países voltando a fechar, voltando a fazer lockdown, voltando a ter problemas, né, relacionados à pandemia. No interior da Alemanha, naqueles vilarejos, que normalmente terminam com Burg, no final, assim, Rottenburg, Salzburg, Freiburg, Quedlinburg, não sei se você já ouviu falar de algum deles, eles vêm de turismo, essencialmente, né? Vão para lá, turistas, ver feira de Natal, agora no final do ano, e as feiras foram canceladas. E o que é que vai ser desse povo? Tem gente que vive só disso, né? É muito difícil você lidar com esse tipo de coisa. Veja, eu não estou fazendo um discurso assim, tem que fechar, tem que abrir a economia. Não estou fazendo um discurso político. Estou te dizendo que se essas pessoas tivessem se vacinado, provavelmente isso não estaria acontecendo. Falar, mas isso é uma opinião minha. Será que é uma opinião? Dá uma olhada nesses gráficos que eu vou te mostrar, eu vou passar por eles rapidamente, então vou pedir de novo para que a equipe permaneça nos gráficos, né? Não precisa voltar para mim. Dê uma olhada nos títulos deles e o que eles estão dizendo para você. Esse primeiro aqui, ó, é o gráfico de novos casos no Brasil. Eu peguei lá no início da pandemia, então se eu olhar a base do gráfico, lá eu comecei em 24 de junho de 2020, até quando eu estava começando a montar essa aula ali, né, que foi 4 de novembro. Olha como o número de casos, de novos casos, já baixou. Já está quase no mesmo nível. Agora compare isso com o número de mortes. Olha onde é que está o número de mortes. Não está em zero ainda, mas olha como caiu. No finalzinho aqui na parte direita do gráfico, né? Já está praticamente no mesmo nível lá do início da pandemia. Aqui em Curitiba já está alguns dias sem morte, né? Em São Paulo também. Ou seja, a situação está melhorando. Veja a média móvel de 7 dias, olha onde é que está a linha. A linha vermelha, ó, já está quase menor. Não, quase não, está menor do que lá no início. E aqui, ó, o gráfico de casos ativos, também veja como caiu. Veja como caiu. E por fim, olha o número de óbitos, ou seja, o número de mortes aqui em vermelho. Quantas pessoas já morreram? Bastante gente? Com certeza, bastante gente. Mas olha o que está acontecendo com a linha. Ela está caindo. E se ela está caindo, isso significa que, me parece só ter uma explicação, que as pessoas estão se vacinando. E aí, minha gente, acho que vale o comentário de nós estamos com uma excelente oportunidade nas mãos. Excelente oportunidade nas mãos. Que é de sair disso de uma vez por todas. Todo mundo vacinado. O que isso quer dizer? Que a gente não pode se descuidar. Eu moro em Curitiba, como você bem sabe. Teve um time aqui da capital que jogou uma final esses dias. Eu não sou o torcedor desse time, mas eu passei perto do estádio, depois que a final tinha acabado, uma meia hora depois que a final tinha acabado, e o time ganhou. E o número de pessoas na frente da praça desse time, todo mundo junto, comemorando ali, era considerável, se tinha bastante gente. Isso me incomoda? Nem um pouco. O time ganhou, que comemore, não vejo nada de errado nisso. Mas, adivinhe, todo mundo perto, todo mundo sem máscara, todo mundo aglomerado, e isso que não dá. Não dá pra gente perder essa oportunidade que a gente está na mão. Os números estarem baixando porque a galera tá se vacinando e de repente você dá essa chance para usar. O que te custa usar uma máscara em certos tipos de situação? Eu saí de sala de aula agora há pouco. Na sala de aula tinha quase 30 alunos. Adivinhe, todo mundo de máscara, com distanciamento, e a gente precisa continuar com isso mais um pouquinho, pelo menos, para que a gente não corra o risco de voltar a ter casos subindo, porque agora que a coisa está normalizando, a gente vai jogar isso fora. Não dá. E esses países da Europa que eu mencionei agora há pouco estão voltando a fazer lockdowns extremos. Países, como eu disse, muito ricos, né? Então olha na reportagem ali o título: Europa decreta novas medidas de isolamento depois de alta de casos. 3 países ali, ó: Alemanha, Áustria e Holanda. E se você parar para analisar, outros países também estão nessa mesma lógica. Portugal está com os hospitais cheios, UTIs cheias, mesmo com as pessoas lá em processo de vacinação, mas estão se vacinando muito menos que no Brasil. E aí a pergunta é: por quê? E por que não muda? Por que não sei, não consigo te explicar. Mas acho que a gente tem 2 frentes de trabalho aqui, 2 frentes de ataque, por assim dizer, que a gente tem que levar em consideração. Precisamos nos vacinar contra a Covid? Sem dúvida. Não há a menor dúvida com relação a isso. Mas não podemos descuidar daquelas outras doenças lá também. E é o tipo de coisa que eu acho que, para ser franco com você, eu nunca tinha parado para pensar. Eu não tinha parado para analisar como que essas outras doenças estavam acontecendo ou deixando de acontecer, porque eu também estava preocupado com a vacinação da Covid. Eu também estava ansioso em receber a minha dose. Também estou preocupado com os meus familiares, aqueles que já se vacinaram, aqueles que são mais novos e ainda não, o quanto eles têm que se cuidar. Os meus alunos, que têm mais ou menos a tua idade, estão começando a se vacinar por agora, né? Dos 14, 13, 12 anos, mais ou menos. Ou seja, estão com a primeira dose, eles têm que se cuidar.
né? E é isso que eu me refiro. Se você está indo para a escola, vai para a escola logo, está indo em qualquer tipo de situação, não descuide. Não é hora da gente fazer o que alguns países já quiseram meio que começar, né? A máscara não é mais obrigatória e tal. Você não quer usar na rua, no ambiente aberto? Acho que, sei lá, problema seu. Mas pelo menos em situações que você pode se cuidar, vamos fazer isso. Vamos fazer isso, como eu falei, a gente está com uma boa oportunidade na mão, mas agora vem férias, as pessoas tendem a se reunir, depois vem carnaval. Não vamos desperdiçar essa oportunidade de achatar essa linha de vez e se livrar dessa pandemia de uma vez por todas. Vamos retomar o que nós vimos hoje? O que nós vemos hoje? Estão projetado no slide aí, fazendo um resumo da ópera, né? Que há doenças que deveriam estar erradicadas, mas que estão voltando a nos preocupar. Que os dois exemplos que eu comentei, né, o sarampo e a poliomielite, ou paralisia infantil, são doenças virais, causadas por vírus, tem vacina atenuada para isso, que se enquadram no item anterior, ou seja, doenças que deveriam estar erradicadas, mas que voltam a nos preocupar, e que a vacinação é o melhor meio de prevenção contra essas doenças. Ressalto essa palavra, viu, minha gente? Eu acho que não tinha dito lá na aula ainda, né? Vacinação ela serve para prevenir, e é isso que a gente tem que fazer sempre que possível. Pelos próximos 100 anos aproximadamente, eu acho que o mundo vai estudar essa vacina para a Covid, porque ela foi, eu não vou dizer, não quero usar uma palavra incorreta do tipo milagrosa, assim, mas foi um esforço conjunto de muita gente que fez com que um trabalho de 10, 15 anos fosse feito em um. Depois que isso tudo passar, pode ter certeza que os livros de história vão voltar os seus olhos para isso, para ver como que a gente passou por essa pandemia e como a ciência agiu rápido, de uma certa forma, para produzir vacinas seguras e funcionais. Não se espante. Essa história de agora vai precisar da terceira dose, então não funciona. Não, todo mundo que, como eu falei, entende um pouquinho dessa área, sabia que isso ia acontecer. Sabia que iam precisar de novas doses, como a gripe. Você se surpreende que você tem que tomar vacina de gripe todo ano? Se você se surpreende, acho que você não entendeu o espírito da coisa. Porque, como eu falei, os vírus sofrem mutação, eles vão ficando diferentes. E você tem que se proteger contra isso. E é claro que, uma vez que essa doença vá se difundindo mais fracamente com as pessoas vacinadas, ela deve se tornar uma doença mais parecida com um resfriado, né, que as pessoas pegam e talvez nem percebam que pegaram. Agora, o que é grave, doenças que já deveriam estar erradicadas e voltam a aparecer. E estou para te dizer que eu tratei de 2 aqui na aula porque eu não tenho todo o tempo do mundo. Nós não temos 4 aulas em sequência, nós temos uma aulinha de 45 minutos. Mas se você trocasse aqui sarampo e poliomielite por coqueluche, por rubéola, por cachumba, pode trocar que tá tudo certo. Se eu fizesse essa aula, uma doença por aula, assim, a gente ia longe, hein? Porque todas essas doenças que são relativamente fáceis de prevenir, não teriam por que estar acontecendo. Não teriam. E não sou eu que estou dizendo, te mostrei as reportagens. Então você não precisa acreditar em mim. Vai e pesquise e veja se não tem caso disso na tua cidade. Se não tiver, ótimo. Faça o possível para continuar desse jeito e espalhe esse tipo de informação, né? Que existe a vacina, que ela é subsidiada, ou seja, que ela é gratuita e que a gente precisa ir atrás disso. Eu duvido que você adivinhe o que eu vou te falar agora. Provavelmente não é nenhuma novidade, porque eu te falei isso em rigorosamente todas as aulas. Se você assistiu essa aula e pensando, que tema chato, de saúde, vacina, doença, não aguento mais ouvir falar disso. Eu procurei pegar doenças que não fossem tão clichês, né? Então quando eu falei doenças de adolescência, eu imagino que você imaginou que eu fosse falar de doenças sexualmente transmissíveis. Mas isso eu acho que muita gente fala com você, já falou, e talvez o pessoal que dá aula de ciência especificamente já tenha falado, por isso eu quis trazer algumas outras, né? Mas se ainda assim você olhou e pensou, que tema mais insuportável, não tinha algo mais legal para você trazer pra gente nas práticas, na oficina, que dá para dar uma aula diferente e tal? Tinha, mas quem que tem que me dizer esse tema? Tem que ser da minha cabeça? Lembra de escrever para mim, não te custa nada, já cansei de pedir isso para você. Então escreva pra gente. Tá aqui, participe da nossa Hora da Curiosidade. Eu sempre faço um vídeo ali chamado Hora da Curiosidade, com aquela vinheta, né? Peça autorização ao seu responsável, envie sua pergunta por e-mail, pode ser texto, áudio, vídeo ou desenho. Nosso e-mail é oficinasdointegral@gmail.com. Escreva pra nós, né? Escreva pra nós, a gente sempre fica feliz em receber esse tipo de resposta. Às vezes eu recebo um e-mail simplesmente com um comentário, falar, aqui na minha cidade é assim. E vou te dizer, as crianças de 1º ao 5º ano, elas escrevem bastante para nós. Bastante. E elas têm muito mais curiosidade. Não perca isso, como eu já te falei. Se você não quiser que eu divulgue o teu nome, a tua escola, a tua cidade, eu não divulgo. Eu acho que você não precisa ter vergonha de fazer uma boa pergunta. Fazer uma boa pergunta não é vergonha para ninguém. Mas eu acho sim que você
Pode escrever para que a aula não fique insuportavelmente chata se você acha que ela está insuportavelmente chata. Eu fiz a minha parte para ela não ficar. Mas se você não tem interesse nesse assunto, me sugira outro. Fala, por que a gente não fala então de astronomia? Tá bom, vamos falar de astronomia. Mas eu não quero que isso saia da minha cabeça. Gostaria que você escrevesse pra gente e falar, vamos falar disso. Como eu disse, não divulga o teu nome se você não quiser, mas como eu disse, fazer boas perguntas não é motivo de vergonha para ninguém. Tá certo? Se cuide. Tome vacina, todas aquelas que estiverem disponíveis, fiquem todos bem, continuem lavando a mão, usando álcool, usando máscara sempre que necessário. Cuide dos seus familiares também, a gente se vê numa próxima aula das práticas de ciência e tecnologia. Desejo que todos fiquem bem, um forte abraço e até a próxima. Gente, se preparem, porque hoje o conteúdo vai ser especial. Com vocês, jeito de demonstrar carinho na pandemia. Jeito número 1, o pezinho. Não é lá muito afetivo, mas já é um clássico. Jeito número 2, o amplo abraço à distância.